Quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, começando mais um resumo com o Bernardo. As principais notícias e fatos do mundo e do Brasil que afetam e afetaram o seu dinheiro e os seus investimentos no dia de hoje. Vamos lá, que hoje o dia tá agitado. Acho que eu sempre falo isso, né? Mas bom, o Ibovespa aqui no Brasil, o principal índice da Bolsa Brasileira, começou o dia em alta, passou o dia praticamente todo em alta e terminou o dia quase negativo. Fechou em alta de 0,03%, estável, praticamente zerado. E isso representou um fechamento a 96.234 pontos. Basicamente, a grande indicação gráfica, se a gente fizer uma análise técnica, né, da performance diária do Ibovespa dos últimos tempos, o Ibovespa está quase há um mês parado, sem conseguir ultrapassar um ponto de resistência, ou uma linha de resistência daquela dos 97.000, 97.500, 97.700 pontos. O Ibovespa não consegue passar. Quando chega perto, cai. Chega perto, cai. E não consegue passar disso. Alguns especialistas dizem que se o Ibovespa não ultrapassar essa barreira nos próximos dias, é possível que a gente comece uma tendência de queda em razão dessa fraca sustentação do Ibovespa. O IFIX, índice de fundos imobiliários do Brasil, hoje caiu 0,10%. Nos Estados Unidos, as bolsas foram um pouquinho melhores, mas também fracas. O S&P subiu 0,45%, Dow Jones subiu 0,36% e Nasdaq subiu 0,52%. O VIX, índice de volatilidade, caiu 3,28%. Dólar subiu, caiu, subiu. Subiu 0,55% para R$ 5,35. Os petróleos hoje subiram. O Brent subiu 0,40% para $42,94 e o WTI, o petróleo americano, subiu quase 2% para $40,38, recuperando mais uma vez o patamar dos 40. Petróleo, daqui a pouquinho eu falo para você por que teve essa alta relevante aí de quase 2% no petróleo americano, apesar da Petrobras usar o petróleo europeu, né, o Brent. Ibovespa. Como eu falei, passou o dia quase todo positivo, mas fechou passou o dia quase todo positivo, no finalzinho ficou negativo e fechou estável. O que puxou para cima? Números positivos do desemprego e do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O que puxou para baixo? Casos recordes de coronavírus nos Estados Unidos no dia de ontem. 50 mil casos de infecções em um dia só, isso foi recorde, nunca antes na história dos Estados Unidos, ou nunca antes, desde o começo da pandemia do coronavírus, um número tão alto de infecções. E aí, preocupações novas sobre o avanço da doença nos Estados Unidos. Seria ainda a primeira onda? Seria um repique? Seria um repique da primeira onda? Seria ainda a primeira onda ou seria uma segunda onda aí afetando os Estados Unidos principalmente? O Fauci, um dos líderes nos Estados Unidos para o combate contra o coronavírus, disse que em breve o país terá mais de 100 mil casos de contaminações diárias. Algo realmente preocupante, os investidores ficaram preocupados. Empregos nos Estados Unidos, vamos lá, olha só. Em junho, os Estados Unidos criaram 4,8 milhões de postos de trabalho. Uma estimativa boa, muito boa, e acima da projeção, uma estimativa não, um dado concreto, né, acima das estimativas e projeções do mercado financeiro que previam uma criação de 3 milhões de emprego. De toda forma não. Isso fez com que a taxa geral de desemprego da economia americana, da população economicamente ativa dos Estados Unidos, caísse de 13,3% para 11,1%, que também foi melhor. As expectativas eram de queda para 12,4%. Então, por um lado, a criação de postos de trabalho de vagas em junho animou os investidores. Mostrou, olha, a maior economia do mundo, que é a economia americana, está se recuperando, está aumentando os seus postos de trabalho, de alguma forma retomando postos que foram dispensados temporariamente durante a crise do coronavírus. Por outro lado, os pedidos de auxílio-desemprego semanais, divulgados semanalmente, aumentaram. Não que aumentaram, na verdade, mas eles caíram menos do que o esperado. Olha só, na semana passada foi 1,43 milhão de pedidos. Um recuo pequeno com relação à semana retrasada, de 1,48 milhão, mas os especialistas esperavam uma queda para 1,35 milhão e veio 1,43, como eu falei.
de alguma forma não consegue cair para baixo de 1 milhão o número de pedidos de auxílio-desemprego semanal nos Estados Unidos, o que é ruim. Então vamos lá, só recapitulando. Criação de postos de trabalho em junho, o número real veio acima das expectativas do mercado, o que é bom. Número de auxílio-desemprego semanal, o número veio pior, abaixo do esperado pelos investidores e pelo mercado, o que é ruim. Então, meio que no frigir dos ovos, fica elas por elas. Também os números também mostraram que a quantidade de pedidos continuados de desemprego, né, são aquelas pessoas que continuam a pedir o auxílio-desemprego depois da primeira semana de recebimento do benefício, aumentou para 19,29 milhões de americanos, abaixo de 20 milhões, mas 19,29 milhões é um número gigantesco e muito grande para a economia americana. Houve um aumento da semana passada para essa, da semana retrasada para a semana passada, de 59 mil novos pedidos. Produção industrial no Brasil, vamos falar um pouquinho de números no Brasil. Produção industrial no Brasil, divulgada pelo IBGE, de maio, não de junho, de maio, cresceu 7% acima de abril. Cresceu 7% acima de abril. Esse dado veio acima, veio na verdade perto das expectativas projetadas, e o número interrompeu ou melhorou uma sequência de quedas de 2 meses. Em março e em abril, a produção industrial do Brasil tinha caído bastante, 9,2% em março e 18,8% em abril. Varejo em São Paulo também teve números positivos e interessantes. A Associação do Setor declarou que as vendas varejistas à vista em São Paulo aumentaram 47,3% em junho em relação a maio, então uma alta expressiva. E as vendas a prazo cresceram 23%. A taxa média cresceu 35,2%. Varejo, um setor muito afetado pela crise, apesar de ter migrado para o online, né? Mas é um setor sensível, afetado pela crise, e esses números em São Paulo são relevantes e mostram uma recuperação da economia e das vendas do comércio no estado de São Paulo. Falando um pouquinho de Cielo e WhatsApp, que eu comentei no dia de ontem, que o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, que decide sobre questões concorrenciais no Brasil, tinha liberado a operação entre a Cielo e o WhatsApp, e hoje foi a vez do Banco Central se manifestar. O presidente do Banco Central, Campos Neto, disse que, a princípio, não tem nada contra a parceria, mas eles precisam provar que a parceria é segura, que é competitiva, que há proteção de dados, há segurança de dados, etc, etc, etc. O que incomodou o Banco Central é que a Cielo e o WhatsApp chegaram meio peitando e falaram, pô, a gente é grande, vamos botar essa parceria aí de pé, sem consultar o Banco Central. E é importante você consultar o Banco Central para saber se ele está de acordo ou se faz sentido, se ele aprova aquele arranjo de pagamentos. Por isso que o Banco Central suspendeu no primeiro momento, mas já fala aí na possibilidade de liberar conforme haja comprovação de que o arranjo é competitivo, é seguro e garante a privacidade dos usuários. Petróleos, as cotações subiram hoje, animadas pelas retomadas das economias, pelo número positivo de criação de empregos nos Estados Unidos. Mais emprego, mais renda para os americanos, mais renda para a população mundial. Pessoas vão poder usar os carros, vão poder talvez viajar, vão poder andar de ônibus, viajar de ônibus, etc. Comprar bens que possuem algum derivado de petróleo, e tudo isso, combustíveis, etc. Todo esse otimismo fez com que a cotação subisse. De toda forma, o aumento de casos de coronavírus é a grande preocupação do dia de hoje. E por falar em coronavírus, os investidores também se decepcionaram com vacinas, porque a Moderna, aquela empresa de biotecnologia, que é uma das mais avançadas na pesquisa e desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus no mundo, no dia de hoje, disse que os seus testes do terceiro estágio, que é o último estágio antes de começar a produção em massa da vacina, o terceiro teste, a terceira fase, que ia começar os testes iam começar no final de julho desse mês, no final desse mês, vão ser postergados, e bem postergados, talvez para setembro, de acordo com previsões da Moderna. As ações despencaram 9,4% e os investidores não gostaram por esse indicativo de que talvez a vacina demore mais do que o esperado.
Hoje no Brasil, notícias de que, de acordo com a OMS, que o Brasil é um dos países mais avançados no mundo para começar a testar a vacina que ela é desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, no Reino Unido. O que é bom para o Brasil, para a gente começar a usar essa vacina na população e imunizar a população e conter o coronavírus no Brasil. O Brasil sendo um dos países com maior número de novos casos do mundo. Bastante coisa importante hoje. Amanhã é feriado nos Estados Unidos. Dia 4 de julho, depois de amanhã, no sábado, é feriado da independência, comemoração da independência dos Estados Unidos, e amanhã já começam as comemorações. Então, amanhã não tem pregão, não temos mercado financeiro nos Estados Unidos, não tem nenhuma bolsa funcionando por lá. Com isso, o movimento, o apetite por risco dos investidores do mundo diminui, o que pode fazer com que a gente tenha algumas distorções no preço dos ativos aqui no Brasil. Vamos ver. Normalmente, quando isso acontece, o mercado fica mais fraco, menos pessoas negociando e investindo. Pode ser talvez o que aconteça amanhã. Seu momento agora de compartilhar esse vídeo com pelo menos 3 pessoas diferentes. Peço isso toda noite para você. E é muito importante você me ajudar a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Eu preciso de você para levar a educação financeira e para ajudar o brasileiro e a brasileira a cuidar melhor do seu dinheiro e dos seus investimentos. Então, agora, pega aí o link ou compartilha aqui mesmo ou marca aqui embaixo 3 pessoas diferentes para virem e assistirem, para virem até aqui ou verem esse vídeo, assistirem e entenderem tudo o que aconteceu no dia de hoje. Obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau!